Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre o coronavírus, que está assustando o mundo e tem casos a mais aqui no Brasil. Estão crescendo aí os casos confirmados. Eu converso com Halcyon Teixeira, que é médico infectologista do Instituto Emílio Ribas. Boa noite. Boa noite, Denise. Bom, hoje chamou a atenção a mudança do número de casos. Nós tínhamos 3 confirmados, agora são 8 casos confirmados, não é? Um portador assintomático e os primeiros casos de transmissão local. E também os casos suspeitos cresceram para 635, eram 488 ontem, não é? E 378 descartados. Então vamos falar desse aumento do número. Hoje foi um dia bem diferenciado aí nesse dia a dia, desde o começo do risco dessa nova epidemia entrar no Brasil, por anúncio desses casos novos e por esses outros 2 casos onde a infecção foi no Brasil. Então, assim, isso aumenta ainda mais a nossa necessidade de alerta e de ter um cuidado maior e de ficar aí com uma vigilância maior nos casos, porque pode ser, então, também que agora que todos os outros casos eram importados e esses são de casos sabidamente conhecidos. Agora, eles tiveram proximidade com o primeiro caso aqui de São Paulo confirmado. Isso foi a proximidade do primeiro caso. Então, o primeiro teve um contato com o primeiro caso e o segundo já parece que foi o contato com esse primeiro caso que entrou em contato. Então, assim, agora a gente tem que começar a olhar para que veja se haverá a transmissão sustentada, que é muito provável que vai haver, por isso que é necessário que a gente faça o reconhecimento precoce, principalmente dos casos graves, para a gente tentar fazer aí um bloqueio maior na sociedade. Agora, e o caso assintomático? Isso não é um sinal que pode ter pessoas com o vírus, o coronavírus, que não têm sintomas e transmitam para outras pessoas? Esse caso assintomático tem dado trabalho, graças para todo mundo. Como é que a gente explica? Então, como é o raciocínio? Na verdade, isso se trata de uma infecção. Toda doença ela pode só dar a infecção, ela pode exprimir sintomas clínicos e aí eu parto para a doença. Esse é o racional das doenças infecciosas, que elas são espectrais. Elas têm espectro desde o assintomático até o muito sintomático com óbito. Agora, o que acontece com esta menina, que ainda com 13 anos, que testou e que a princípio estava sintomática? Ela reabre novamente o debate de quem deve ser testado. Porque hoje, principalmente aqui na cidade de São Paulo, com esses casos aparecendo, há uma procura grande dos serviços de saúde, principalmente particulares, para fazerem o teste para ser liberado para a volta ao trabalho de empresas e de escolas. A princípio não há essa recomendação, porque a gente não sabe realmente se primeiro, pessoa assintomática, ela transmite ou não transmite? Essa já é também uma segunda pergunta que a gente não sabe responder. A princípio a gente acha que não, porque ela transmite muito pouco. A quantidade de vírus que ela tem é muito pequena. Agora, uma pessoa que vai lá, testa, vem negativo e ela acha que ela está protegida, ela pode depois de 2, 3 dias começar a desenvolver sintoma. Então, muito mais importante para a gente do que um exame negativo nesse momento das pessoas que voltam dos lugares com transmissão é a gente monitorar sintoma. Mas quais são os sintomas que levariam a pessoa a buscar o exame ou buscar uma orientação maior a respeito do coronavírus especificamente, que em princípio é uma gripe? Então, como diferenciar? Porque a partir do momento que houve já a transmissão direta aqui no Brasil, a gente pode ter contato com alguém que tem o vírus. Super importante a tua pergunta. Então, como é que o Brasil decidiu lidar com esse tema atualmente? Ele decidiu lidar com os sintomáticos respiratórios. Então, a pessoa precisa ter febre mais sintomas respiratórios. Então, tosse, congestão nasal, coriza. Então, ele parte de um quadro febril com sintomas respiratórios e aí sim, viagem ou contato com alguém que foi positivo. Nós, em breve, entraremos, talvez, no quadro que os pacientes que cheguem graves ao serviço de saúde e que não tenham tido um contato importante possam ser testados. Talvez seja o próximo passo. Também estamos esperando, talvez, a declaração de pandemia, onde também isso muda um pouco a relação do sintomático, e a gente passa a lidar com os casos mais graves. Tudo isso porque é esperado que haja um aumento paulatino dos casos, vai acontecer, e os serviços de saúde, junto com a vigilância, junto com as ações do governo, vão ser direcionadas para tentar identificar e tratar os casos mais graves precocemente. Agora, com esses casos aí,
Se for declarar primeiro em relação à pandemia, o que muda em relação ao controle? O que muda na verdade, algumas definições podem ser adotadas pelos governos, facilitaria algumas coisas do contato próximo, de dizer se é ou não é, em relação à pandemia. Quando eu declaro pandemia, eu não preciso mais ficar vendo de que país aquela pessoa veio. Todo mundo corre o risco de ter coronavírus, e aí eu lido mais com sintomas e gravidades do que da onde a pessoa veio. Claro que eu continuo tendo a vigilância importante, mas facilita um pouco aquela necessidade de buscar caso a caso, e a maioria dos casos que a gente tem tido hoje, dos quase 600 suspeitos, são todos de resfriados, são sintomas leves. Então a gente precisa nos prepararmos para os casos graves. Serviços de saúde, vigilância, está preparado para identificar e tratar, porque vão aparecer esses casos graves uma hora. E o sistema de saúde do Brasil está preparado para isso? Porque a gente sabe que tem uma precariedade grande no sistema público. No caso de internação, tem filas enormes. Está preparado para encarar se aumentar muito o número de casos? Olha, essa é uma pergunta difícil. Todos os serviços estão tentando se preparar, que o Estado de São Paulo está fazendo todo um arranjo aí em relação aos serviços de referência contra referência. Lá nós, no Instituto Emílio Ribas, estamos nos preparando para abrir mais leitos, tanto de unidade de terapia intensiva quanto de enfermaria, porque realmente, como você falou, os serviços já estão de uma maneira bastante cheios, e esses casos que cheguem podem ainda fadigar ainda mais o serviço. Mas assim, para o primeiro atendimento, a gente precisa contar se realmente houver um aumento muito importante dos casos com o serviço básico. Então, a unidade básica de saúde vai ter que tentar fazer o filtro do que é ou do que não é, do que, se for, ficar em casa, fazer o primeiro atendimento, porque se todos esses casos, e a gente fala aí de 30% talvez de pessoas sintomáticas, e parte dessas que precisam de hospitalização, mais ou menos 15%, ou seja, os serviços realmente vão sofrer bastante. Então, nós estamos nos preparando e esperando para ver, mas realmente, se chegar com muita força, a gente vai precisar de todos os serviços, incluindo a unidade básica. Já li até que o governo pensa em ampliar até para o começo da noite o funcionamento, para que eles também ajudem neste atendimento. E aí é importante que tenha um atendimento rápido, para ter um isolamento rápido, para evitar exatamente contágio, porque na China houve uma explosão de casos, porque não se sabia desse nível de contágio que tem, né? Isso, na China se acha que os primeiros casos foram lá do final de novembro, ainda não havia se identificado o agente. Parece que no começo dos casos houve uma tentativa de dizer que não era uma doença nova, e a partir daí, quando foi se ver, os casos já estavam muito elevados. E a equipe médica também pegou, e muitos morreram, né? Pegou a equipe médica, e por isso que é a grande preocupação também, não só da equipe médica, mas dos pacientes. Por isso que todos esses pacientes que estão confirmados ou que estão suspeitos e que têm sintomas muito leves, eles estão ficando em casa. Essa é uma outra discussão também que ficou. Por que não interna esses pacientes, eles não ficam em observação? Porque eles estão com uma doença muito leve. Quando eu levo um paciente desse para um hospital, com muitos pacientes com comorbidades e idosos, que é onde a gente está vendo os quadros muito graves e com uma letalidade alta, eu exponho maior risco às pessoas, deixando os verdadeiros positivos dentro do hospital, do que se ele ficar em casa, em quarentena, esperando os sintomas passarem. Agora, a gente tem visto muita discussão em relação ao uso de máscara ou não. No caso de a pessoa estar doente, mesmo que seja uma gripe, para ela proteger família, as pessoas que estão próximas, não vale usar uma máscara até ter o atendimento médico, até saber o que se trata de fato? Sim, você frisou o que a gente recomenda. A pessoa que está doente, ela deve usar uma máscara comum. Aquela máscara que a gente fala máscara cirúrgica, mas é uma máscara mais simples que existe. Tá? Ela não precisa daquele respirador especial que é recomendado em algumas situações. O que a gente tem visto são pessoas assintomáticas ou pessoas que estão andando na rua usando máscara. Neste momento não existe nenhuma evidência de que usar máscara nos ambientes coletivos, como transporte público, emprego, tudo isso vai te proteger de uma infecção. O que é importante para quem não está doente é lavar muito bem as mãos com água e sabão, tem que ter o sabão junto, ou usar o álcool gel enquanto não houver sujidade. Bom, e agora estão surgindo casos em outras regiões também, não é só São Paulo. Tem um caso em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, tem um ainda aguardando resposta em Brasília, tem no Espírito Santo também, e são todos muito relacionados à Europa.
não é? Não é China e não é Estados Unidos. É engraçado como ver como uma epidemia, né, se comporta. Então, realmente, os casos começaram lá na China e o que se acha, talvez, é que um caso, uma pessoa que foi da China para a Itália e que era pouco sintomática, acabou fazendo um núcleo de infecção ali, transmitindo para algumas pessoas. Essas pessoas acabaram ficando doentes, transmitindo para outras, e a hora que se foi perceber, já estava tendo um surto. E a partir daí, o vírus acabou replicando muito. Como ele não é muitas vezes tão sintomático, é difícil, então, a identificação e a contenção. Quanto mais sintomática for uma doença, né, uma doença infecciosa, para um surto, ela é mais fácil de conter, porque você identifica. Então, febre amarela era algo muito sensível. A pessoa chegava com febre, chegava com muita dor no corpo, ictérica, alterações de exames. Agora, no coronavírus, pode ser que muitas, como exemplo dessa adolescente de 13 anos, ela está assintomática. Então, é mais difícil, então, haver a identificação e a contenção. Aí é resistência do organismo mesmo. Não só a resistência do organismo, mas a relação do vírus com a pessoa. Então, será que em crianças a doença não vai ser menos sintomática? Porque a gente teve uma letalidade extremamente baixa, abaixo dos 15 anos. Então, pode ser que para adolescentes e crianças, esse vírus ele seja muito tênue. A relação do vírus com a imunidade vá muito bem. E eles podem ser que sejam os carreadores de transmissão para nós adultos na convivência. Então, assim, são todas ainda suposições, mas que a gente tem visto e que a dinâmica da infecção vai conseguir explicar. E não é o momento de evitar aglomeração, locais fechados, nada disso, né? Neste momento aqui, para nós, não há uma recomendação formal de você não ir para lugares, para aglomerações, shows, tudo isso. O que a gente tem de recomendação nesse momento é para viagens, se você puder evitar viagens a lazer ou a trabalho, para as regiões que estão maior afetadas, principalmente China e Itália. E a Europa está espalhando também, né? Europa, sim, a França já começou. A França já proibiu eventos acima de 5.000 pessoas. Né? A Itália já está sendo mais radical também, suspensão, jogos abertos, escola, universidade, tudo parado. Tudo parado, né? Na China a gente tem os campeonatos também de futebol também parado. E tem alguns eventos internacionais aqui no Brasil, por exemplo, São Paulo está decidindo, quer dizer, o Brasil está decidindo a suspensão do Salão do Automóvel. Então, há toda essa discussão, tanto de congressos, de eventos de grande massas, como é que vai... Que vem pessoas de fora, Que né? vem pessoas de fora e é uma circulação importante. Acho que a gente vai ter, por exemplo, um evento muito grande que vai ser desafiador e que a gente vai ver aí nos próximos meses como é que vai ficar, vão ser as Olimpíadas, né? Que é um evento gigantesco no Japão que está tendo um grande número de casos. Então, assim, a depender da evolução da epidemia, o que vai acontecer? Vai ser mantida a Olimpíada? Não vai? Você imagina os prejuízos financeiros relacionados a suspender uma Olimpíada por uma infecção. Agora são pessoas do mundo todo. Não, ainda mais numa Olimpíada que você acaba realmente levando delegações do mundo todo e muitos viajantes que vão lá a turismo para ver os jogos, né? Atrai muita gente, vai ser um desafio. E em relação ao tratamento, já se avançou mais em tratamentos que tenham mais eficácia? Não há nesse momento nenhum tratamento efetivo específico para o coronavírus. Existem drogas que já são usadas, drogas a gente fala medicações, que já são usadas para outras doenças e que estão sendo testadas. Aqui no estado de São Paulo nós estamos reunindo um grupo para fazer essa discussão, que caso chegue um paciente grave, se a gente vai fazer um tratamento que a gente chama aí compassional. Ele não é um tratamento já estudado, é um tratamento para ver se com o que está saindo na literatura, se vale a pena ou não fazer, precisa de uma aprovação do paciente, tudo isso, mas a gente já está se reunindo para fazer essa discussão. Porque, em princípio, o tratamento como de uma gripe mais forte? A princípio são sintomáticos, o que acontece é que às vezes a doença pode ir mais para o pulmão e esse paciente precisar então de uma unidade de terapia intensiva para cuidados, para fazer uma respiração, ajudar com oxigênio, às vezes até com aquela intubação da máquina respirar, enquanto o pulmão se recupera. E neste momento que está então se vendo se existem medicações que possam ser dadas para melhorar. Eu agradeço muito a participação aqui do Dr. Halcyon Teixeira, que é médico infectologista do Instituto Emílio Ribas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite, Laerte, Luciana.